Olá, como vão? Toda vez eu ligo isso e me ajeito na cadeira. Parece que eu tô caindo em cima de vocês. Eu sou muito mesmo, distraída, muito ar. Aqui na minha vida tem muito ar. Então, desculpem. Então vamos lá. Nós havíamos parado em 43, chamado Neblina e Novo Despertar, tá? Vocês me desculpem o tardar da hora, mas hoje foi aniversário da minha netinha de 15 anos e eu já cheguei aqui quase 10 horas da noite, né? Mas tudo bem. Eu estava falando com uma amiga, grande amiga minha, que eu sinto tanta falta de ler, que hoje lá na casa do meu neto, eu fui na estante dele e tinha lá Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Peguei o Percy Jackson e comi 40 páginas rapidinho, meu neto. Que isso? E eu, tô sentindo falta de ler. No meio da festa eu fui lá pra cima pro quarto do meu neto ler. De tanto que a leitura alimenta, né, gente? Dá um prazer muito grande ler, né? Eu gosto. É tudo um hábito, né? Às vezes é como meditar. Hoje eu estava falando para uma amiguinha e ela falou, eu não consigo meditar. Eu falei, querida, você só fica quietinha, de olho fechado, 1 minutinho. Mas é muito pouco. Não interessa. Se você todo dia ficar 1 minutinho, daqui a 2 semanas você vai ficar 2 minutinhos sem sentir. Daqui a 1 mês você está ficando 5 minutinhos. Quando você vê, você está conseguindo fazer exercícios de respiração, tendo um mantra para falar dentro da sua cabeça, mentalmente, e vai relaxando, e vai relaxando. É hábito, não é? Quando a gente não faz, a gente sente falta. É como cigarro, a bebida, né? Dá licença que eu tenho que desligar isso aqui. Esqueci de desligar. Pronto, desliguei. Tá ótimo. Desculpa, mais uma vez. Então, vamos lá. Vou ler só um pedacinho, então vou dar um briefingzinho. Ela estava muito interessada em saber onde estavam aquelas pessoas com quem ela conviveu no Egito. E ela não achava o pai lá do Egito, né, encarnado nessa encarnação em que ela era Esther. E ela começou a questionar e pediu a Ptahhotep que ajudasse ela a descobrir onde estava aquele pai dela, que foi tão amoroso com ela. E aí, de repente, surgiu, né, nos olhos espirituais dela, a figura de um homem majestoso, o divulgador das mais profundas verdades, um grande filósofo. E ela lia os seus livros escritos por seus discípulos com base em suas palestras e por eles divulgados. Ao lê-los, comovi-me profundamente, pois a cada frase tinha a impressão e a certeza de que já conhecia esse mestre e seus pensamentos, de que estávamos em íntima ligação e lhe pertencia. Ela leu esses livros quando ela era menina. Lembra lá no início que ela disse que era uma criança estranha e enquanto as crianças estavam lá brincando e ela ficava achando aquilo chato, as crianças no colégio também, e ela pegava livros emprestado e as pessoas ficavam sempre curiosas, né? Como uma criança tão pequena lê livros tão, né, importantes. E foi assim que ela cresceu. Então vou continuar para o 43A agora. Sabia que nunca teria a oportunidade de encontrá-lo, já que morrera num país muito distante, quando eu ainda era pequena. Muitas vezes fiquei observando o retrato desse mestre que tinha capacidades sobrenaturais de todos os pontos de vista, com a nítida impressão
de que já conhecia seus olhos, seu olhar celestial de algum lugar. Não sabia porque tantas vezes corri em sua direção nos meus sonhos, tão rápido que meu vestido branco e meus cabelos esvoaçavam. E, com a imensa alegria de tornar a vê-lo, jogava-me em seus braços abertos, descansando em seu peito forte e chorando de alegria e comoção. Pai, pai! Quando eu acordava, não sabia mais por que o chamara de pai em meus sonhos e desconhecia o motivo de meu pranto desesperado. O travesseiro amanhecia ensopado com as minhas lágrimas. Ptah-hotep sorri. Você se lembra? Sim, pai da minha alma, eu me lembro. Ele me disse certa vez às margens do mar no Egito. Acontecerá de eu estar na terra enquanto você não estará vivendo num corpo. E também acontecerá de você estar vivendo num corpo na terra enquanto eu estarei atuando na grande obra da espiritualização da terra, lá no âmbito espiritual. Onde ele está agora, pai da minha alma? Onde ele está agora? E entendendo a resposta espiritual de Ptah-hotep, quando ele ainda vivia na terra, prometeu que não deixaria seus jovens abandonados nem mesmo depois de sua morte. E que a grande tarefa de iniciar a humanidade nas verdades primordiais seria continuada. Você e Bogar, ambos já são nossos colaboradores, sem terem consciência do fato. Mais tarde, participarão conscientes da tarefa. Bogar? Ele está vivendo outra vez na Terra? Onde está ele? Já o conheço nesta vida? Acaso não o terei reconhecido? Espere, responde Ptah-hotep. Ele vive num país estrangeiro, onde também Atotes voltou a se encarnar. No entanto, ele lhe prometeu que mesmo dos confins do mundo viria salvá-la, caso viesse a correr perigo. No tempo certo, ele aparecerá em sua vida. Perigo, pai? Pergunto. Que perigo? Lembre-se daquilo que eu lhe disse antes da iniciação no Egito. Se você cair, terá de viver todos os seus sonhos iniciatórios como realidades. Pois sonhos nada mais são do que realidades no mundo energético, imaterial dos homens. E aquilo que vocês denominam de realidade, também é apenas um sonho que só atua até o âmbito material, na atmosfera terrestre, como uma projeção onírica do eu. E para tornar-se de novo uma iniciada, um membro útil na grande obra, precisará reviver todas as provas em que deixou de ser aprovada uma ou eventualmente mais vezes. Um velho conhecido a ajudará a passar pelo portal místico. O jovem sacerdote que a preparou naquela época, antes da iniciação no Egito, também aparecerá e a ajudará no caminho interior que vai rumo à meta. E como Tistá, o comandante em chefe de Atotes, tornou-se meu marido, pai na vida atual. Para eu lhe explicar todos os motivos que fizeram com que ele viesse a desempenhar esse papel como resultado final, levaria tempo demais. Apenas menciono o motivo principal. Você sabe que a maior força da alma humana
é a saudade. Para onde a consciência de um ser for atraída em virtude da saudade, é ali que ela se encarnará, se reencarnará. Quando o leão a atacou naquela ocasião no Egito, 3 pessoas que viram o ataque quiseram salvá-la. Tistá, Bogar e o guarda dos leões. Bogar seguiu-a quando a viu sair do palácio e correu desesperado até o pátio dos leões a fim de salvá-la. Tistá estava atrelando seus leões e quando viu que o animal estava prestes a atacá-la, também correu na sua direção a fim de detê-lo. Mas a fera chegou primeiro e derrubou-a com uma força terrível no chão. Quando pudemos livrá-la de suas garras possantes, seu corpo estava tão estraçalhado que já não era possível refazê-la reviver. Tistá pegou seu corpo machucado nos braços e, acompanhado pela criança desesperada, Bogar, que corria chorando atrás dele, levou-a para o palácio. Tistá era um homem correto e honesto, que amava o faraó e você com toda a fidelidade e sem nenhum pensamento maldoso. Enquanto levava nos braços o seu pequeno corpo moribundo, ele sentiu uma compaixão tão imensa que a segurou como se fosse um bebezinho, como se fosse sua filha, e a amou como um pai. Foi isso que permitiu sua última experiência. Ao ver Tistá, você correu em sua direção, em busca de ajuda. Foi junto a ele que buscou proteção. Os sentimentos que dedicaram um ao outro foram o principal motivo para que vivessem a ligação que existe entre uma criança e o pai protetor. Vocês concretizaram esse sentimento em outra vida. Entretanto, ao lado de vários motivos secundários, há ainda outra causa principal para você ter se tornado sua filha, a fim de que na vida atual você pudesse reviver a iniciação. Teria de herdar imprescindivelmente centros nervosos e cerebrais muito fortes e bem desenvolvidos, receptivos às revelações espirituais. Se pudesse acompanhar a longa cadeia de gerações sucessivas que formaram os descendentes do antigo Tistá, veria que desde aquela vida em que você e ele, o seu pai atual, viveram no Egito, a cadeia de células vivas ainda persiste. Isso significa que os corpos dos filhos de Tistá se desenvolveram e os corpos dos filhos desses filhos também foram desenvolvidos de uma célula viva. Assim, seguiram-se gerações de uma célula viva do seu pai, até que o pai e a mãe do seu atual pai nasceram. E mais uma célula viva, frutificada do espírito do antigo Tistá, ficou à disposição, para que houvesse a possibilidade de um renascimento na mesma cadeia hereditária. Entre pais e filhos, há ligações muito mais profundas, provenientes de ligações surgidas em tempos mais antigos do que os cientistas que estão pesquisando as leis da genética imaginam. Eles apenas veem o corpo. No entanto, acima e além do físico, há leis de hereditariedade que alcançam relacionamentos mais elevados, mais espirituais.
os semelhantes se atraem. Além de todas as outras razões envolvidas, você pode renascer como filha de Tistá, porque os seus caracteres são muito semelhantes. Há um bom motivo para que todas as pessoas notem a grande semelhança entre você e seu pai. Todavia, você não se parece com ele por ser sua filha. Você se tornou sua filha porque se parece com ele. Naturalmente, você também se parece com ele fisicamente, em porte, estrutura óssea e características faciais. Forças semelhantes constroem formas semelhantes. Se você entender a troca hereditária de células vivas, também entenderá por que seu pai tem o mesmo cabelo escuro e os olhos semelhantes aos que tinha há muito tempo no Egito. Cores e formas são, portanto, manifestações do espírito. Foi um descendente de Tistá, um marinheiro, que viajou para países distantes do Egito, que trouxe a este país a possibilidade de transmitir fisicamente essas cores e formatos. Mesmo depois de séculos, uma cor ou forma há muito esquecidas podem tornar a surgir na corrente hereditária. Por essa razão, pais de tez clara podem vir a ter um filho de pele morena e cabelos escuros. Os próprios espíritos que nasceram nesses corpos estranhamente incôngruos poderão dizer como vieram a ter mais legados se estiverem conscientes. Na maioria dos casos, entretanto, eles apenas vêm a entender sua origem e sua tarefa na vida muito tempo depois. E é bom que seja assim. Na verdade, a criança se lembra de fato de sua vida anterior e fala a respeito dela com outras pessoas, que contudo acham logo que ela está mentalmente comprometida, ou na melhor das hipóteses é sonhadora ou mentirosa. Por hoje basta, minha filha. Agora volte sua consciência, volte à sua consciência física. Depois do grande choque da recordação, seus nervos estão necessitando de repouso absoluto a fim de não adoecerem. A visão de Ptah-hotep esmaece lentamente. Por alguns momentos, ainda vejo o brilho radioso de seus olhos. Então, ele desaparece da minha vista. E mais uma vez, tudo é escuridão ao meu redor. Dirijo a luz da minha consciência para a questão: onde estou? Como se fosse uma resposta à minha pergunta, paredes brancas se destacam na escuridão. E depois, o contorno de vários objetos. As cores e as formas se tornam mais fortes e distintas, até que tudo volta a ser diferente, e descubro que estou no pequeno quarto da casa na floresta. Sim, estou no pequeno quarto da casa na floresta. Essa é a realidade. Mas durante minha iniciação no Egito, enquanto meu corpo estava no esquife de pedra e minha consciência experimentava todos os sonhos de todas as vidas adormecidas em estado latente em meu eu, aqueles sonhos eram para mim tão reais como o presente fato de que me encontro na casa da floresta.
é também uma realidade absoluta para mim. Quem pode me dizer o que é a verdade? Estive sonhando aqui, na casa da floresta, que alguma vez vivia milhares de anos no Egito e que fui iniciada nesse país. Ou acaso estou sonhando agora, durante minha iniciação na pirâmide, que estou na nossa pequena casa na floresta e que toda a minha vida não passa de uma corrente de imagens oníricas em minha consciência, dando-me a oportunidade de ter êxitos ao confrontar um desafio após o outro? Meu filho agora, em Ima, no Egito? Qual deles é a realidade? Nos sonhos que tive durante a iniciação, vi quadros tão horríveis, tão confusos, que de fato não lembro deles direito. Mesmo assim, todas essas coisas impossíveis nos meus sonhos iniciatórios eram uma completa realidade. Ainda vislumbro imagens desses sonhos agora. Vejo Ima como um rapaz crescido, vestido no uniforme da Força Aérea. Vejo quadros em que estamos juntos com uma porção de outras pessoas. E durante, aparentemente, longos períodos de tempo em abrigos contra ataques aéreos. Lembro-me de ver soldados estrangeiros como se estivéssemos sendo invadidos. E então, nossa casa toda em ruína. Depois, outros sonhos caóticos, quase sem sentido, impossíveis. Que coisa horrível! É possível que eu tenha sonhado todas essas coisas, porque os jornais estão sempre publicando notícias sobre a possibilidade de uma Segunda Guerra Mundial. Então, tento pôr as ideias em ordem. Por algum tempo fico sentada imóvel em meu quarto, até que minha governanta, uma querida garota, entra e pergunta: o que devo preparar para o seu jantar? Nada, obrigada, Beth. Desejo ir diretamente para a cama. Estou um pouco cansada hoje, respondo. Sim, isso acontece quando se pensa demais. De fato, deveria parar com todas essas leituras e pensamentos. Espero que não fique doente, está muito pálida. Ela puxa os cobertores da minha cama, deseja-me boa noite e se retira. E quando me preparo para uma boa noite de sono, compreendo que meu mestre Ptahhotep estava certo quando disse em minha visão que meus nervos precisavam de descanso absoluto. Eles, de fato, estão esgotados. Bonito, né? Eu acho tudo bonito. Enquanto eu lia lá atrás, eu fiquei assim... Eu acho que eu falei isso ontem ou anteontem. Gente, eu já tô meio perdida, eu já não sei mais onde ela tá. O que ela tá fazendo? Se ela tá lá ou se tá aqui. É tanta coisa. E aí, agora com essa leitura, eu compreendi que quando ela fez aquela viagem para ficar sozinha, que o menino ainda era pequeno, acho que ele já era grandinho, porque ela contou a história dele subir em árvore, papapá. Ela se retirou, foi para aquela casa na floresta, lá no altão, que ela adorava ficar. E lá ela experienciou tudo isso que a gente leu do Egito, experienciou também a volta dela, né, as outras encarnações, até o momento da Segunda Guerra Mundial.
coisa pra caramba. Ela viu coisa pra caramba. E ainda acorda, quer dizer, volta a consciência dela para aquela, entre aspas, realidade, e fica na dúvida, mas não se desespera. No caso, se fosse eu me desesperaria, porque eu ia dizer, tô acordada, tô dormindo, tô acordada, tô dormindo, tô fora, tô dentro, enfim. Precisa ter os nervos realmente bem fortes para passar por coisas assim. Porque gasta-se muita energia, né? Agora, saindo das brincadeiras, porque eu fico fazendo brincadeira, né? Chapotando. Gasta-se muita energia, realmente. Né? A gente estar encarnado, sim, estar nesse corpo físico, é muito complicado. Nesse sentido, né? De você ter uma reserva energética, né? E precisa respeitar, né? Isso, porque é o corpo. É ele que está aqui abrigando esse espírito, né? Então tá, meus amores. Ficamos aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Se estão escutando isso durante o dia, um bom dia. Se for à noite, uma boa noite. Durmam bem. Um grande e afetuoso abraço para vocês, tá bem? Até mais ver.